Olá, boa noite. Eu sou William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 3 de maio. Supremo Tribunal Federal promove seminário sobre os 200 anos da primeira Assembleia Constituinte. No evento, o presidente da Corte, ministra Rosa Weber, destaca que a Constituinte de 1823 é a prova de que é possível vencer o autoritarismo em todos os momentos da história brasileira. Esse é um dos destaques de hoje e você acompanha também nesta edição. Plenário do STF julga a validade do indulto concedido a Daniel Silveira pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Supremo nega recurso e mantém prisão preventiva de Roberto Jefferson. E ainda, Justiça Federal considera parcialidade de juiz e anula a condenação de ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, na Operação Lava Jato. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, retirou hoje o sigilo da decisão que autorizou as buscas na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os detalhes na reportagem de Renato Rosa. Em Brasília, na casa do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, a Polícia Federal apreendeu o celular dele. A PF cumpriu 16 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão preventiva na capital federal e no Rio de Janeiro. Entre os presos está o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid. As investigações apontam que as fraudes nos sistemas do Plano Nacional de Imunização e da Rede Nacional de Dados sobre a Covid-19 teriam ocorrido em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, entre novembro de 2021 e dezembro de 2022. Os suspeitos teriam emitido certificado falso de vacinação para o ex-presidente Jair Bolsonaro, familiares e ajudantes. O objetivo era burlar as restrições sanitárias impostas para a entrada da comitiva presidencial nos Estados Unidos. A decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, é com base no inquérito que investiga as milícias digitais. O ministro determinou que a polícia proceda em no máximo 5 dias às oitivas dos profissionais que teriam aplicado as 2 doses da vacina contra a Covid-19 no ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, identificados como Diego da Silva Pires e Silvana de Oliveira Pereira. A Polícia Federal também deverá analisar o material e o conteúdo eletrônico apreendidos de forma prioritária, apresentando o relatório parcial no prazo máximo de 60 dias. Os investigados poderão responder por infração de medida sanitária preventiva, associação criminosa, inserção de dados falsos em sistemas de informação e corrupção de menores. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal negou o recurso e manteve a prisão preventiva do ex-deputado Roberto Jefferson. No plenário virtual, os ministros acompanharam o voto do relator, Alexandre de Moraes, que considerou a medida necessária para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal. Roberto Jefferson é réu em ação penal por incitação à prática de crime e por tentar impedir ou restringir, com emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício dos poderes da União e dos Estados. Também responde por calúnia e homofobia. Ele está preso preventivamente desde outubro do ano passado. O plenário do Supremo retomou o julgamento da legalidade do indulto individual concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao ex-deputado Daniel Silveira. A relatora, a ministra Rosa Weber, votou pela inconstitucionalidade do benefício por desvio de finalidade. A discussão será retomada amanhã. Os detalhes na reportagem de Marta Ferreira. A discussão chegou ao Supremo por meio de 4 ações propostas pelos partidos PDT, Rede, PSOL e Cidadania. Eles pedem a anulação do indulto individual. Alegam que o decreto presidencial violou os preceitos fundamentais da impessoalidade e da moralidade. O plenário julga se o decreto que concedeu o indulto individual ao ex-deputado Daniel Silveira é válido e se pode produzir efeitos, uma vez que foi dado antes do caso estar finalizado em definitivo. Daniel Silveira foi condenado pelo Supremo a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado por estímulo a atos antidemocráticos e ataques a ministros do tribunal e instituições como o próprio STF. Também foi condenado à perda do mandato, à suspensão dos direitos políticos e ao pagamento de multa de R$212 mil. Só que no dia 21 de abril do ano passado, um dia depois da condenação,
O ex-presidente Jair Bolsonaro fez um decreto que concedeu perdão da pena de Daniel Silveira. Na prática, o decreto de indulto individual extingue a pena de prisão e o pagamento de multa, mas mantém a inelegibilidade e a perda do mandato. O julgamento começou na semana passada e foi retomado agora com o voto da relatora das 4 ações, a presidente e ministra Rosa Weber. Ela começou destacando a independência dos poderes. Admitir como lícito que decisões dessa Corte possam ser desfeitas ou descumpridas por mero capricho pessoal ou para o atendimento de interesses particulares de membros dos demais poderes da República, fragiliza a força normativa da Constituição, transgride sua autoridade suprema e a transforma em mero documento político destituído de normatividade e, portanto, sem qualquer força coercitiva. Também ressaltou o papel do Supremo como guardião da Constituição. Se a própria Constituição delimita a esfera de competência dos poderes e se esta Suprema Corte é a guardiã da Constituição, a conclusão que se impõe é a de que esta casa não só tem o poder, como o dever constitucional de, quando devidamente provocada, deliberar sobre a constitucionalidade e legalidade da atuação dos demais poderes da República. A relatora também afirmou que todos os atos públicos estão sujeitos à fiscalização nos termos da lei e da Constituição. Não há, sob a égide da Constituição Federal de 1988, atos públicos insuscetíveis de controle. Todos os atos do poder público, independentemente de quem os edita ou pratica, estão sujeitos à fiscalização e avaliação quanto à legalidade e à constitucionalidade pelos órgãos competentes, segundo a Constituição Federal. E a ministra Rosa Weber aceitou o pedido feito pelo ministro Dias Toffoli de transferência para a segunda turma da Corte. O colegiado contava com uma vaga após a recente aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski. O pedido foi autorizado após consulta aos demais ministros da primeira turma sobre eventual interesse na transferência, observada a regra de antiguidade. A transferência de ministro de uma turma para outra, quando a vaga disponível, está prevista no artigo 19 do Regimento Interno do STF. A seguir, Justiça Federal anula a condenação do ex-governador Sérgio Cabral na Lava Jato. Voltamos já. A Justiça Federal do Paraná anulou a condenação do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. O juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba reconheceu a parcialidade com que o ex-juiz Sérgio Moro conduziu a ação penal contra o político. Renato Rosa. Sérgio Cabral está solto desde dezembro do ano passado, mas a defesa pedia que a condenação dele fosse anulada. Ele havia sido condenado a 14 anos e 2 meses de prisão, suspeito de comandar uma organização criminosa que fraudava licitações e cobrava propina de empreiteiras. Cabral chegou a ficar 6 anos preso. A pena foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mas agora derrubada pela primeira instância. O juiz Eduardo Apil, da 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba, se baseou na Operação Spoofing, que considerou que a atuação no caso do então juiz Sérgio Moro, que era o responsável pela Lava Jato, foi parcial. O magistrado destacou que os atos praticados no processo pelo ex-juiz são absolutamente nulos e não podem produzir nenhum efeito. O TRF1 reafirmou que é possível a intervenção do Poder Judiciário quando a análise de um requerimento por parte da administração pública superar os prazos legais. Rafael Braga tem os detalhes. No caso analisado pela segunda turma do tribunal, a parte procurou a Justiça depois que o INSS negou administrativamente o pedido dela para concessão de benefício assistencial à pessoa com deficiência
e já tinha ultrapassado o prazo legal para analisar o recurso apresentado ao INSS em março de 2022. A autora da ação solicitou a revisão por meio de um requerimento administrativo. Acontece que, passados mais de 4 meses, o recurso não havia sido analisado pelo INSS, extrapolando as regras e prazos previstos na Lei 9.784, de 1999, que estabeleceu as normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito federal. Quem relatou o recurso ao TRF1 foi o desembargador federal Rafael Paulo Soares, da segunda turma. Segundo ele, não se pode transferir ao segurado do INSS o ônus de uma longa espera decorrente do déficit de servidores ou de qualquer outro óbice administrativo. Ele citou o artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, segundo o qual a celeridade processual, garantia fundamental do indivíduo, deve se manifestar concretamente. A decisão foi unânime. Em outra decisão, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou que a proibição de inscrição em concurso público deve ter limite de tempo para não ter caráter perpétuo. Madeleine Machado. A 4ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região estabeleceu que o tempo de proibição para inscrição em concurso público de um réu condenado por fraude deve ter um limite temporal definido. No caso que chegou ao TRF, o homem teria se inscrito em um concurso para técnico bancário da Caixa Econômica Federal, mas outra pessoa fez a prova no lugar dele. O acusado confessou o crime e foi condenado por fraude em concurso público a 1 ano e 3 meses de reclusão, além de não poder se inscrever em concursos públicos. O réu recorreu desse ponto da decisão porque não foi estabelecido o prazo dessa proibição. No entendimento do relator, juiz federal convocado pelo TRF1, Antônio Osvaldo Scarpa, a falta de indicação do tempo que deveria vigorar a proibição criou uma sanção de caráter perpétuo, o que é vedado pelo artigo 5º da Constituição Federal, e estabeleceu que a restrição se limitasse ao mesmo período da pena privativa de liberdade. A decisão foi seguida pelo colegiado. A Justiça condenou a União, a FUNAI e a Cooperativa de Garimpeiros e a Mineração Santa Helena Indústria e Comércio por omissão na fiscalização de garimpo na terra indígena Sararé, em Mato Grosso. Pedro Canguçu tem os detalhes. Todos devem ressarcir e ser responsabilizados pelos prejuízos causados ao meio ambiente e ao povo indígena Nambiquara pelo desmatamento feito para o garimpo na terra indígena de Sararé, em Mato Grosso. Para o MPF, a condenação é uma importante vitória para a preservação do meio ambiente e dos direitos dos povos indígenas, que têm sido frequentemente ameaçados pela ação ilegal de garimpeiros em todo o país. Na ação civil pública, o MPF apontou a responsabilidade de cada um dos envolvidos. A FUNAI foi acusada de omissão ao saber da situação da área. A União, por não cumprir os deveres institucionais de fiscalização da atividade minerária. A Cooperativa, por favorecer a instalação de focos de garimpagem, e a mineradora pela exploração dentro da área, causando danos ao ecossistema. A Justiça também determinou a retirada de todo o pessoal que ocupa ilegalmente a área, caso haja ocupação. No próximo bloco, a gente fala do seminário no Supremo sobre os 200 anos da primeira Assembleia Constituinte do Brasil. Voltamos em instantes. A campanha #Democracia Inabalada, promovida pelo Supremo Tribunal Federal a partir dos ataques de janeiro, recebeu a categoria prata do Prêmio Lusófonos da Criatividade em Portugal. A honraria foi trazida ao Brasil pelo decano da Corte, ministro Gilmar Mendes. A campanha integra as ações do tribunal que buscam ressaltar a solidez das instituições brasileiras e o fortalecimento do STF diante dos atos criminosos ocorridos no início do ano. O material retratou toda a trajetória, desde o resultado dos ataques, passando pelo processo de reconstrução do edifício 7, até a entrega do plenário da Corte totalmente restaurado.
O anúncio do prêmio foi feito pela ministra Rosa Weber na abertura da sessão plenária do STF nesta quarta-feira. E a presidente da Corte também lembrou que hoje, 3 de maio, é celebrado o bicentenário da primeira Assembleia Constituinte. Segundo a ministra, é preciso cultuarmos a memória de nossas instituições democráticas para que possamos ver a nossa democracia cada vez mais forte e inabalada. Em comemoração à data, o Supremo promoveu um seminário para debater o momento histórico vivido pelo país e como a tentativa de elaborar a primeira Constituição foi decisiva para a nossa história. A reportagem é de Evne Araújo. No dia 3 de maio de 1823, foi instalada a Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil. Nesta data, deputados eleitos se reuniram para elaborar uma Constituição e firmar no país um novo ordenamento jurídico. A Assembleia conseguiu reunir 84 dos 100 parlamentares. Eles representavam a elite política e intelectual da época, composta de magistrados, integrantes do clero, fazendeiros, senhores de engenho, altos funcionários militares e professores. Mas a Constituinte foi dissolvida 6 meses depois, por causa da tentativa de criar regras que limitavam o poder de Dom Pedro I. O imperador mandou a tropa imperial cercar o edifício onde os deputados estavam. Alguns integrantes acabaram presos e exilados. Dom Pedro I, pouco tempo depois, nomeou um Conselho de Estado para elaborar uma Constituição com amplos poderes, outorgada em 1824. A primeira Carta Magna brasileira não dissolvia a escravidão e reduzia direitos ao voto. Apesar disso, garantia aos brasileiros o direito à propriedade, à liberdade de expressão e religiosa. O seminário bicentenário da primeira Assembleia Constituinte contou com a participação de historiadores e juristas de várias partes do país. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, durante a abertura do evento, falou da Constituinte de 1823 como prova de que é possível vencer o autoritarismo em todos os momentos da história brasileira. Inspirador o legado dos deputados constituintes de 1832 às gerações que se seguiram, tanto no que diz com a defesa da liberdade de exercício de suas prerrogativas, quanto na altivez e independência com que se portaram diante das tentativas de intimidação. A instalação da primeira Assembleia Constituinte também marca o início do parlamento no Brasil. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ressaltou que o momento foi fundamental para o enfrentamento dos desafios do país nesses 200 anos. A experiência da Assembleia Constituinte de 23, apesar de curta, muito nos ensinou sobre a dificuldade de equilibrar o jogo de forças no exercício parlamentar, sobre os desafios da representação, sobre a resiliência dos princípios democráticos. Agradeço ao Supremo Tribunal Federal pela oportunidade de participar desse evento, que tenhamos todos proveitosa oportunidade de refletir sobre nossas instituições democráticas, sua fragilidade e, claro, sua força. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lembrou que desde 1823 o parlamento atua para garantir o direito dos brasileiros. Poucas vezes em nossa história o poder legislativo brasileiro deixou de funcionar. Quando o foi, deu-se em razão de intervenções autoritárias. As forças políticas na Câmara dos Deputados e no Senado foram centrais para imprimir avanços políticos, econômicos e sociais em nosso país. E até hoje o é. Um dos palestrantes do seminário, Arno Velling, membro da Academia Brasileira de Letras, falou sobre a primeira Carta Magna brasileira não dissolver a escravidão e reduzir direitos ao voto. Mas, apesar disso, ponderou que a Constituição do Império promoveu evolução no debate político. Pensem que 30 anos antes, tudo o que se discutia politicamente era feito em conventículos. As conjurações mineira, carioca, baiana, enfim, a conspiração do Suassuna e assim por diante. Né? O que eclodiu mesmo foi a Revolução de 17. Então você não tem um espaço, como passa a ser agora a praça pública, que é muito importante, a imprensa e o parlamento.
Sobre a continuidade do constitucionalismo no país, o professor da Universidade de Brasília, Manelique de Carvalho, refletiu que os riscos dos retrocessos na garantia de direitos continuam até hoje. Por isso, as instituições devem se manter firmes pela democracia. O risco, acho que não dá para a gente esquecer que ele está aí, não é? E que é muito importante que cultivemos as instituições democráticas, porque elas são o resultado de cultivo, não é? E o resultado de um zelo permanente. Elas não vêm como dádiva, são sempre conquistas. A presidente do Supremo falou hoje também na sessão plenária sobre os 80 anos da CLT, a consolidação das leis do trabalho. Com todos os reparos, justos ou injustos, que a ela possam se fazer, a CLT há de ser, a meu juízo, reverenciada enquanto um monumento legislativo ímpar, que nestes 80 anos de vida demonstrou uma enorme resiliência e tem, na verdade, prestado um tratamento excelente no exame dos conflitos entre capital e o trabalho. E para celebrar as 8 décadas da CLT, uma exposição aberta ao público na sede do TST em Brasília conta em detalhes a história da consolidação das leis do trabalho. A reportagem é de Daniel Vasquez. Fotografias, processos, documentos históricos. Todo esse acervo faz parte da exposição Construção da Justiça do Trabalho, 80 anos da CLT. O presidente do TST e do CSJT, ministro Lélio Bentes Correia, ressaltou que a iniciativa reconhece a centralidade da CLT na promoção da dignidade dos trabalhadores brasileiros. A CLT é o documento fundamental da promoção dos direitos sociais no nosso país. E essa exposição, registrando a memória, o processo de lutas, de conquistas que resultaram nesse documento tão perfeito, tão em dia com os anseios da sociedade brasileira, é fundamental para que nós bem compreendamos o seu alcance e a sua importância para a sociedade brasileira. Para o presidente da Comissão de Documentação e Memória do TST e coordenador do Comitê Gestor do Programa Nacional de Resgate da Memória da Justiça do Trabalho, ministro Vieira de Mello Filho, a consolidação das leis do trabalho é indispensável para o país. A CLT é um instrumento que socializou o direito no país. E isso faz com que ele seja um documento extraordinário em termos de representação histórica, cuja preservação tem que ser observada e lembrada para que nós possamos saber a origem da nossa instituição, a origem dessa justiça social e de que direito ela abriga nesse contexto moderno que o mundo vive. Peças importantes com os móveis que pertenceram ao Conselho Nacional do Trabalho e a cópia da carta encíclica do Papa Leão XIII sobre as condições dos operários também fazem parte da exposição. O diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ministro Maurício Godinho Delgado, destacou que a CLT se adequou às demandas da sociedade. Que nesses 80 anos, ao longo do tempo, ela foi um esteio nas políticas sociais brasileiras. E é uma legislação também que tem uma ampla capacidade de se adaptar a situações mais variadas. De 1930 a 1943 até os dias atuais, 2023, o país mudou muito. E a CLT teve a capacidade de se adaptar a boa parte, ou a parte mais importante dessas mudanças. A exposição Construção da Justiça do Trabalho, 80 anos da CLT, fica aberta ao público até o dia 5 de maio e a entrada é gratuita. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã.